Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui estou fazendo um vídeo para vocês para a gente ver algumas curiosidades, alguns desafios matemáticos aí que a gente tem, algumas coisas diferentes aí que a gente tem no estudo da matemática. Primeiro que a gente vai discutir aqui, que eu vou mostrar para vocês, é essa multiplicação utilizando o que a gente chama de método hindu, certo? É uma forma diferente aí da gente multiplicar valores e que é bem interessante aí, é fácil da gente fazer e compreender a questão da multiplicação. Então, isso é mais uma curiosidade. Quem quiser aprender esse método aí, às vezes ele ajuda o desenvolvimento de algumas das nossas operações aí. Então, vou mostrar para vocês aqui como funciona, vou mostrar alguns exemplos para a gente conseguir compreender. Então, é isso aí, pessoal. Bom, o método hindu ele consiste da gente colocar os valores que a gente está multiplicando utilizando a ideia de quadrados, onde a gente divide linha e coluna, onde a gente consegue representar os valores que a gente está fazendo. E a partir dessa divisão, a gente consegue multiplicando os números de forma separada e daí utilizando as diagonais, a gente consegue chegar no resultado. Então, vou mostrar um número simples. Então, se eu falo assim para vocês, quanto que é 3 vezes 5? Então, primeiro cálculo aqui que a gente vai fazer, 3 vezes 5. Nesse caso, eu estou multiplicando um número que tem somente a unidade e esse que também só tem a unidade. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Olha lá, eu vou ter somente um quadradinho. Eu vou fazer 3 aqui e 5 aqui. 3 vezes 5. Daí, o que a gente faz? A gente corta esse quadradinho e daí a gente vai colocando os números de acordo com o resultado. Então, 3 vezes 5 é 15. 1 e 5. É claro que nesse caso específico, como eu disse, é fácil de a gente perceber porque é só o valor da tabuada. Daí, como a gente vem? A gente sempre desce aqui ó, na diagonal. Então, aqui eu tenho 5, porque não tem ninguém para somar, e aqui eu tenho 1. Então, o resultado dessa divisão aqui é 15. Então, tá lá. Mas não dá para entender muito bem com um número só. Então, vamos lá, vamos fazer com outros números aqui para a gente ver como é que a gente pode determinar esses valores aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Então, vamos supor que eu queira fazer 43 vezes 7. Isso é uma outra possibilidade aqui de a gente fazer, o 43 vezes 7. Então, nesse caso, eu estou pegando 43, que tem a unidade e tem a dezena. Então, vou ter que ter dois quadradinhos aqui. E estou multiplicando por um número que tem só a unidade. Então, olha lá como é que fica. 4, 3 e aqui o 7. 43 vezes o 7. Novamente, vamos dividir ele aqui na diagonal para a gente chegar nesse resultado. Então, agora o que a gente faz? A gente multiplica os valores da linha pela coluna. Então, por exemplo, 3 vezes 7 não é 21? Então, 3 vezes 7, 21. Está aqui. Depois, 4 vezes 7, 28. Então, estou pegando cada valor aqui e estou multiplicando. Então, 3 vezes 7, 21. O 4 vezes 7, 28. Olha o que acontece agora. Vou descer aqui na diagonal. Então, aqui eu tenho o 1. Aqui, 8 mais 2 é o 10. A gente sobe 1, que nem a gente está acostumado a fazer no método tradicional. Depois, 2 mais 1, 3. Ou seja, se eu pegar a multiplicação de 43 vezes 7, a gente chega no resultado de 301. Então, essa é a ideia, esse é o método hindu que a gente tem. Tá? Vou mostrar aqui mais dois exemplos com números maiores, que a gente vai ver que fica fácil da gente compreender. Uma, duas vezes assim, dois exemplos que a gente fizer, vocês vão ver que pega rapidinho aí aquilo que a gente está demonstrando aqui. Então, vou fazer mais um exemplo. Então, vamos supor que eu peço para a gente fazer agora 31 vezes 18. Tá lá, nesse caso eu tenho um número com unidade e dezena, com um número que tem unidade e dezena, ou seja, duas classes em cada número. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter que ter 4 quadradinhos. 2 para o primeiro número, unidade e dezena, e 2 para o segundo. Então, como é que fica isso? Ó? O 31 vezes o 18. Tá lá. Então, 31 vezes 18. E lembrando, né, que multiplicação não importa, existe a propriedade comutativa. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, se a gente trocar, por exemplo, 18 e o 31 de lugar, vai dar certo, não vai ter problema nenhum. Vamos aqui dividir esses quadradinhos novamente, olha lá. Estamos aqui fazendo a divisão dos quadradinhos e agora vamos começar a multiplicar, da mesma forma que a gente fez. Por exemplo, aqui, 1 vezes 1 é 1. Então, 0, 1. Depois, se eu fizer 3 vezes 1 é 3. Então, 0, 3. Depois, 1 vezes 8.
0, 8. E depois 3 vezes 8, 24. Tá aqui. O que a gente faz agora? Depois de multiplicar todo mundo que está aqui na linha por todo mundo que está na coluna, vem descendo aqui. Então, aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 4 mais 0 mais 1, eu vou ter 5. Depois aqui eu tenho 0 mais 2 mais 3, eu vou ter 5 novamente. E aqui eu tenho 0, que não precisa constar, né? Ou seja, está aqui. O resultado da multiplicação de 31 vezes 18 é 558. Está aqui o resultado de mais essa conta. E por fim, vou fazer um número maior ainda, para a gente ver quanto facilita isso daí. Então, depois que a gente pega o esquema aqui, depois que a gente pega o jeito, fica fácil da gente conseguir multiplicar isso daqui. Vamos supor que eu fale, olha lá, pessoal, multiplica para mim o 318 vezes 25. Então, agora eu quero fazer 318 vezes 25. Eu não tenho aqui 3 números, unidade, dezena e centena, por um número que tem unidade e dezena. Então, como vai ficar isso daqui? Eu vou ter que ter 3 quadros por 2. Então, agora eu vou ter uma tabelinha aqui, ó, de 3 por 2. E em cima, quem que eu vou pôr? O 318. E aqui eu ponho o 25. Vamos cortar aqui na diagonal todos esses quadrinhos. Olha só. Vou cortar todo mundo aqui. E agora vou começar a multiplicar um pelo outro. 8 vezes 2, 16. Tá lá. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 5, 40. 1 vezes 5, olha lá. 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 5, eu tenho o 15. Tá aqui. Então, percebo que eu fui multiplicando cada valor da linha pelo valor da coluna. E agora, o que a gente faz? A gente vai somando. Então, aqui eu tenho o 0. Aqui nessa diagonal, ó, 6 mais 4 mais 5, eu tenho 15. 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Vem um aqui para a próxima parte. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. 4 mais 5, eu tenho 9. Depois aqui, 0 mais 6 mais 1, 7. E por fim, o último aqui é 0, que não precisa pôr. Ou seja, o resultado dessa multiplicação é 7.950. Então, pessoal, é isso. É só mais uma curiosidade aqui para a gente aprender um método novo aí, uma forma diferente aí de fazer multiplicação, que é esse método hindu aí de multiplicação. Certinho? Então, valeu, pessoal. Um abraço aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.